Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um programa, Tribuna Tricolor. Agradecer sempre o carinho de vocês, pessoal. Muito obrigado. O feedback de vocês, cada dia mais, tem sido muito importante para nós. Muito obrigado mesmo pelo carinho. São Paulo Futebol Clube, 90 anos de glória. 90 anos de orgulho dessas três cores, dessas três listas. O São Paulo, que é o termômetro do nosso humor do dia a dia. Quando o São Paulo ganha, o nosso dia fica maravilhoso, tudo maravilhoso, o dia rende. O São Paulo perde, é aquele mau humor, é aquela raiva, é aquela irritação. Enfim, o São Paulo é o nosso coração de 5 pontas e de 3 cores. São Paulo de muita gente. São Paulo de Chicão, São Paulo de Leônidas, São Paulo de Careca, São Paulo de Silas, São Paulo de Fernandes, São Paulo de Mestre Telê, enfim, de vários grandes nomes que vestiram essa camisa do São Paulo. São Paulo, parabéns a esse clube que nos fez nos conhecermos. São Paulo é capaz disso, galera, de fazer a gente conhecer pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer aqui, tive o prazer de conhecer várias pessoas graças ao amor por essa instituição. Texas, boa noite. Prazer estar aqui com você. Falar o que desse... Qualquer coisa que nós falarmos é muito pouco para esse clube, né, irmão? Boa noite, irmão. Boa noite, Fabão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Edu Morato. Boa noite, Portuga. Boa noite, Rafa. Saúde. Eu vou ter que beber para não botar, tem que, né, não dar azar, tem que brindar e dar um gole. O que... Só que eu detesto ser aquele cara que joga água no chope. Infelizmente, virou hoje São Paulo de Alexandre Pássaro, que é palmeirense, São Paulo de Leco, São Paulo de Fernando Diniz, São Paulo de Elinho Cachaça, São Paulo de Pimenta não, de Aidar, São Paulo do Dedé, do Santista, São Paulo do Paulo Amaral, São Paulo do Chapecó, São Paulo da puta que pariu. Infelizmente, nós temos essa glória. Ontem eu vi aquele documentário lá da ESPN, de vez em quando eles fazem alguma coisa que presta, me emocionei, chorei, eu vi um dos jogos que eu mais me lembro do São Paulo, que mais me emociona, o São Paulo contra o Botafogo, aquela virada espetacular para 3-2, aquele golaço do Everton. Eu era menino, me lembro, um dos jogos que mais me marcou na minha vida, e hoje a gente vê o São Paulo entregue a isso aí, né? Então, parabéns aos 90 anos. Aliás, uma curiosidade, o São Paulo, inclusive tem a polêmica, né? Estava falando com o Edu hoje, ele considera 16 de dezembro de 35 a data. Eu comemoro as duas, a fundação e a refundação. O São Paulo fez a ata de fundação em janeiro de 1930, dia 25, obviamente era feriado, o cartório estava fechado, e a ata foi registrada no dia 26. E o São Paulo Futebol Clube foi aquela história, né? A União da Associação Atlética das Palmeiras contra o Clube Atlético Paulistano, que tinha 11 títulos paulistas, é o único tetracampeão paulista até hoje. Até hoje, o paulistano. E o São Paulo não herdou esses títulos, porque o São Paulo não ganha título por fax, né? Mas, enfim, ontem foi uma data muito importante, que não foi honrada. Você tem o presidente do São Paulo, que vai de calça de moletom, tênis e uma camiseta vagabunda que ele usou tirando foto com o palmeirense. Ele não respeita nada, não respeita o clube. O que o São Paulo Futebol Clube fez? Mandou um tweet com um videozinho de 1 minuto e meio, 90 segundos, para comemorar 90 anos do São Paulo Futebol Clube. É assim que está o São Paulo. É isso que virou o São Paulo Futebol Clube. O presidente vai de pijama! Pijama! No monumento do São Paulo, ali no centro de São Paulo, na Ipiranga, vai de pijama! E mandam um tweet de 90 segundos. São 90 anos de história. Olha o que fizeram com o São Paulo. A gente vai falar do jogo daqui a pouco. Olha o técnico. Olha o técnico do São Paulo. Você tem um palmeirense
que é diretor de futebol do São Paulo. Você entra em campo, um jogador, seu zagueiro central, ele é idolatrado. Grita o nome dele, a torcida do rival grita. Arbopepa. São Paulo, o zagueiro tá lá e entra a torcida. E vem idiota. Ele fez uma partida excelente, não fez porra nenhuma. Está perdoado. Viraram o São Paulo de ponta cabeça. Diretor palmeirense, sem falar em outras coisas. Jogador com a camisa lá, entra em campo e ele é aplaudido por maior rival, na minha opinião. A torcida do maior rival aplaude o cara. E vem gente defender isso aí. Então, a gente comemora os 90 anos, ao mesmo tempo que a gente corta os pulsos para ver o que estão fazendo com o São Paulo. Uma desgraça. Complicado, mas, ô Texas, a gente não precisa se preocupar, porque o marketing do São Paulo já providenciou a homenagem. Vamos fazer copo dos 90 anos, que é a única coisa... O São Paulo Futebol Clube é Nadir Figueiredo. Para quem não sabe, Nadir Figueiredo um abraço para o Ronaldo, pai Jarbas, que cunhou essa frase. Nadir Figueiredo, não sei se ainda é a maior produtora de copos, de vidro. É isso. Marca do São Paulo, copos. É complicado. É trágico, né? É trágico. Portuga, boa noite. Falaram o quê do nosso tricolor? Tricolor que essa geração nova que fica idolatrando a Arbopepa, que fica idolatrando o Reinaldo, que fica elogiando o Diniz, não conhece um time que teve Oscar, que teve Dario Pereira, que teve o Mestre Telê, né? E esse pessoal não sabe que o São Paulo já teve outro estádio, né? É, Portuga? Canindé. Boa noite, Portuga. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, meu amigo. Boa noite, Fabão. Boa noite, Rodrigo, que não pôde estar aqui conosco. Boa noite, Rafa. Boa noite, Texas. Bom, 90 anos de glória, 90 anos onde o São Paulo se destaca como um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Você vê que clubes do mundo mandaram parabéns para o São Paulo nas suas redes sociais, caso do Arsenal, Lille, enfim, times da Argentina, enfim. O São Paulo é um clube reconhecido internacionalmente, né? O São Paulo é um clube que a grandeza do São Paulo é uma coisa assustadora. Pena que quem comanda o São Paulo hoje não tem noção dessa grandeza, né? É aquilo que o Texas falou. Nosso presidente, ele vai num evento do clube, eu nunca vi o Leco com uma camisa com o símbolo do São Paulo. Ele tá sempre com aquela camisa imunda, encardida dele, né? Parece que não lava há 20 anos. Desculpa te interromper, mas o Juvenal Juventus, pode falar o que for dele, ele tinha pelo menos respeito ao cargo. Usava terno e gravata com a lapela com o símbolo do São Paulo. O presidente do São Paulo Futebol Clube tem que usar terno e gravata, sim senhor. Não gostou? Acho que eu sou velho, que eu sou antiquado. Vocês merecem com o presidente de bermuda e chinelo ou pijama que nem o Leco. Desculpa, Portugal, achei importante fazer esse registro aqui. Não, imagina. E assim, não só o Juvenal, como você falou, mas o próprio Pimenta, ele andava sempre de terno, camisa social, com o São Paulo na lapela, né? Enfim, outros presidentes aí, históricos aí, que sempre respeitaram o São Paulo. O São Paulo hoje não é respeitado pelo presidente, não é respeitado pelo diretor de futebol, não é respeitado pelo gerente de futebol, né? Então, assim, eu acho que as únicas pessoas que respeitam o São Paulo hoje são alguns jogadores que estão lá e a torcida, que é quem mais sofre, né? Então, deixar meus parabéns para essa instituição que a gente tanto ama, tão grandiosa, tão gloriosa, né? E eu acho que o nosso hino, infelizmente, ele tem muito a ver com o nosso momento atual. As tuas glórias vêm do passado, né? Porque a gente está aí há praticamente aí 7 anos, 8 anos aí, né, contando com a Sul-Americana de 2012, a gente está sofrendo. O torcedor São Paulino não está cansado, na verdade, né? O torcedor São Paulino está cansado de sofrer, cara.
Tá cansado de ser motivo de piada, motivo de chacota, né? Acho que agora, a partir do ano que vem, com a saída deste senhor que gosta de usar camisa encardida nos eventos do clube, né? A partir do momento que ele sair, a gente acredita que as coisas possam melhorar. Eu sou um otimista, né? Sempre fui um otimista. Então, acredito que o próximo presidente que vai entrar aí, tirando alguns nomes aí que estão sendo cogitados, né? Que eu acho que se entrar vai continuar a mesma coisa, né? Mas a gente sempre acredita na melhora, né? O São Paulo é um clube enorme, é um clube que sempre revelou jogadores para a Copa do Mundo, é um clube que sempre revelou atletas e homens de caráter, né? Vindo aí outros atletas que não só no futebol, que representaram muito bem o São Paulo, como Ademar Ferreira da Silva, Éder Joffre, né? Esses os mais né, famosos aí, né? Então, assim, o João do Pulo chegou a ser atleta do São Paulo também, né? José João da Silva, bicampeão da São Silvestre. Isso. Então, assim, deixar os parabéns para o São Paulo e a gente torcer. O marketing do São Paulo é uma vergonha, aquilo que vocês falaram de copo, enfim. É uma vergonha. Um clube como o São Paulo tinha que fazer uma ação para levar torcedor para o estádio. Não quer levar torcedor? Faz uma ação para criança. Sabe? Faz uma ação de marketing para levar criança carente que torce para o São Paulo para conhecer o Morumbi, para conhecer o CT da Barra Funda, para conhecer Cotia, né? Faz alguma coisa voltada para criança. Se não quer fazer para o torcedor adulto, faz para criança, faz para o idoso, vai num asilo aí, vai numa casa de repouso onde tem muito São Paulino idoso e faz uma ação social com essas pessoas que tanto precisam de carinho, de atenção, né? Eu acho que seria uma coisa muito mais bonita, muito mais louvável do que um vídeo de 1 minuto e meio, como foi soltado aí na internet. É um vídeo bonito que toca, gente, toca, é bonito, mas é muito pouco pro tamanho do São Paulo. É isso que eu tinha para falar. Só rapidamente, você falou em idosos, em crianças. São Paulo Futebol Clube se preocupa muito com eles. Entrar na justiça para acabar com a minha entrada. Nossa. Uma coisa, nada mais canalha. Agora, pior que isso, são os idiotas defendendo. Não, mas o São Paulo disse que quer revisar. Não, porque tem muitos erros. Você já viu na NBA, nos esportes americanos também entrada? Não, não tem. Você quer comparar a realidade do Brasil com os Estados Unidos? Em primeiro lugar, que não tem lei aqui, que exige uma lei que exige aqui, aí no Brasil. Daqui é capitalismo dos Estados Unidos. No Brasil não existe o capitalismo. E o argumento jurídico desses idiotas aqui é a interferência do Estado na atividade privada. Alguém pode me dar um exemplo? O que o governo não influi na atividade privada no Brasil? Vocês contam um exemplo. Um. Não tem, né? Pois é. Eles pediram ressarcimento. E não é meia entrada. O São Paulo colocou o valor que seria a meia entrada como entrada e o dobro é a entrada normal. E quando o time tá na merda, eles reduzem o valor. Não é mais fácil parar de roubar. Porque se o argumento fosse questão financeira, que é uma vergonha. Isso aí são centavos. E os caras roubando descaradamente com Everton Felipe, Maicon Suel, Trellis, Jean, e vai por aí. E vão fazer isso. Não estou sendo aqui demagogo, nem é ridículo. Existe abuso. Existe mesmo. Existe. E a fiscalização serve para quê? Por que não vão atrás da Total Acesso? Porque dirigente do São Paulo leva dinheiro da Total Acesso. É grana. É propina. Ninguém mexe. Ao invés de fiscalizar. E entra com essa ação aí de uma burrice, inclusive de relações públicas. Uma burrice, até para esses burros aí, incorruptos, é pior ainda. Então não me venham defender esses vagabundos aí. Mas o São Paulo é a favor da minha entrada, só querem mudar. Realmente. Querem mudar para botar mais dinheiro no bolso, alguma coisa assim. E vão perder a ação, vão ter que pagar custos de honorários advocatícios. Desculpa, eu tô falando demais, mas isso eu achei uma vergonha. Achei isso um absurdo que fizeram essa... Mais um, né? Pois é. Perfeito, Texas. Muito bem colocado. A gente não pode esperar outra coisa a não ser esse tipo de
absurdo vindo dessa diretoria, né? Rafa, boa noite, meu amigo, prazer te receber aqui. Rafa, o São Paulo é o mais novo dos outros dois rivais, né? Das Pepas e dos Gambás. E é um time com mais conquistas. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Boa noite, João, Portuga, Texas, Rodrigo, Edu. Endrigo, que hoje definiu muito bem, depois a gente conversa sobre o jogo, mas ele fez a definição perfeita. Então, né? O São Paulo é tão grande, como bem lembrou o Portuga, vários clubes, várias instituições do mundo felicitaram o São Paulo pelos seus 90 anos, essa história que nós temos recheada de títulos, de beleza, de coisas boas, uma manchinha outra ali, porque em 90 anos não tem como ser tudo só maravilhas, né? Nós somos tão grandes que esses dois aí que você citou sequer se deram o trabalho de cumprimentar o São Paulo pelos 90 anos. Não tiveram a hombridade, não tiveram o respeito que eles deveriam ter para um clube como o nosso, que é o mais jovem de todos os do Brasil, da Série A, é o mais jovem clube brasileiro, nunca foi rebaixado. Se você pegar o ano título, é o que mais tem título. E se for nominal, também em determinados campeonatos relevantes, é o que mais tem título. Eu não vou nem falar sobre essa questão dessas manchas que nós temos aí, porque para mim ter um cara como esse presidente aí, que não é São Paulino, sendo nosso presidente em 90 anos, o cara que não muda de roupa, né? Porque ano passado ele foi num churrasco quando só tinha palmeirense e ele estava com a mesma roupa. Aí ele vai na cerimônia de hasteamento da bandeira em homenagem ao aniversário de 90 anos do clube que ele preside, ele vai com a mesma roupa, não usa o símbolo, como bem lembrou o Portugal, não tem a mesma... não tem respeito pelo carro que ele ocupa, como bem falou o Texas, não quer usar terno, gravata, tudo bem, a gente até entende. Uma camisa social, usa um símbolo, coloca um broche com símbolo, ou manda fazer, hoje o São Paulo já vende a camisa social do próprio São Paulo. Usa uma polo com símbolo, mas não usa pijama. Não usa mesmo que você vai para o churrasco com o pessoal, com as pepas. Não faz isso. Entendeu? Fica um negócio ruim, porque isso passa uma imagem de descaso. É só... Ele coroou o mandato dele com esse descaso que ele tem com o clube. Isso daí é o retrato que ele tem para o clube. Mas nós, torcedores, eles vão embora. Eles vão embora, eles não vão ficar. Nós vamos ficar, como bem disse o Rodrigo, nós somos São Paulinos por eles. Eles não são São Paulinos. Nós somos São Paulinos por eles. O Rodrigo mandou um tweet no nosso grupo, falou. Esse pessoal que está lá, desculpa, eu estou com soluço, mas esse pessoal que está lá, eles não são São Paulinos. São Paulinos somos nós. E nós somos tão São Paulinos que nós conseguimos superar tudo isso que eles fazem lá. Todo esse problema que nós temos, todo esse desmando que nós temos no clube. Mas são 90 anos de glórias. Para a gente são 90 anos de glórias. A gente está numa fase ruim? Está numa fase ruim. Logo, logo a gente vai melhorar e vai voltar para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Perfeito, Rafa. Esses caras vão, o São Paulo fica. Sempre. Bom, pessoal, São Paulo hoje enfrentou mais uma vez as Pepas. Não ganha delas desde 2009, Campeonato Paulista.
Você vai falar do jogo? Sim. Você vai falar do jogo agora? Sim. Então, peraí. Agora pode falar. Um absurdo. Não ganhamos mais uma vez. O São Paulo conseguiu a proeza de passar mais uma vez sem conseguir ganhar das Pepas. 0-0 no estádio da Fonte Luminosa em Araraquara. O São Paulo teve uma chance só de gol. Foi com o Daniel Alves. Que, Daniel, desculpa, não pode perder um jogo com um gol desse, ainda mais um clássico. Não pode. Sabe? Não tem cabimento. São Paulo já não tem oportunidade. E quando tem, perde um gol desse. Não pode perder. O São Paulo foi salvo pelo Volpi, que pegou duas bolas muito complicadas e a trave salvou também duas vezes o São Paulo. O São Paulo poderia ter saído com uma derrota, mas saiu com um empate. Mais uma vez, jogando aquele futebol de caranguejo, toca, toca, volta para trás, toca, toca, volta para trás. O famoso tique-caca. Com esse treineiro, isso é um treineiro. Isso não é treinador, isso é treineiro. O cardeal do filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol é mais treinador que esse cara. E por falar nisso, o coalhada do Chico Anísio é melhor que o perna de Pablo. Cuidado que tem um fã-clube, hein? Tem um fã-clube, cuidado. Tem, os caras ficaram bravos comigo. Organizações Tabajara é melhor que esse cara. O Bussunda é melhor que o Pablo. Deus o tenha. Realmente, São Paulo não consegue fazer gol. Não consegue fazer gol. O time não consegue fazer gol. Ah, mas o Fernando Diniz veio falar que o time está progredindo. Que o time está indo. O Fernando Diniz, o que importa é o ser humano, não é jogar bola. Exatamente. Eu coloquei no Twitter a ordem, né? Ser humano, é o ser humano com hífen, o mapa psicológico, o mapa astrológico, o mapa ginecológico, a posse de bola, a posse de bola, a posse de bola, a posse de bola. O e ser empate. plasticamente bonito. O plasticamente bonito. O São Paulo Futebol Clube, a única chance que teve de gol hoje, precisou do goleiro! O goleiro do São Paulo dá um passe de 60, 80 metros. E a antítese desse imbecil, tic-tac, titicaca, o titicaca, precisa do goleiro dar um chutão pra frente. Não foi um chutão, foi um passe consciente. O Volpi tem ido muito bem nisso. Pum, e aquele imbecil me perde o gol. 1,5 milhão por mês para perder aquele gol. E é isso. O São Paulo precisa do goleiro para ter uma chance de gol. Goleiro, por sinal, monstro. Fez um milagre no primeiro tempo, outro no segundo tempo, 2 bolas na trave. Interessante, porque tem gente que não gosta que critica. No nosso último programa, teve um cara que escreveu pra gente. Pô, 6 minutos e só cornetagem, que depressão, vai embora. O São Paulo, o outro cara no Twitter falou que eu exagerei, foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Bom, em primeiro lugar, você viu os jogos que eu vi? Não viu, né? Segundo lugar, este é o pior momento da história do São Paulo. Nos anos 90, o pior momento da história do São Paulo é só vexame. E vem imbecil encher o saco, pedir tempo, para de reclamar, não sei o quê. Vamos pra puta que pariu. Acorda! Vocês estão acostumados com mediocridade? Se você é um loser, um fracassado, o problema é seu. Não me venha pedir paciência com essa merda que tá o São Paulo. Ó, eu vou encerrar minha participação sobre o jogo homenageando o Endrigo. O Endrigo definiu o que é assistir esse time. É triste assistir o time desse cara. É triste. Esse sonho desse senhor aí, que não é senhor por respeito, mas ele não é técnico. Treineiro, você está sendo muito bondoso com ele, viu, Fábio? Quando você chama ele de treineiro, porque ele não é nada disso aí, ele não tem capacidade para isso. Ele devia abrir uma clínica de autoajuda. Walter Mercado. Eu não respeito, não. Porque ele não nos respeita. Ele acha que a gente é idiota. Tem que respeitar para ser respeitado. Porque eu falei de novo no Twitter hoje. Você
é uma coisa... Arrogância, para mim, é o pior defeito do ser humano. Arrogância e ingratidão. Você vê muita gente bem-sucedida que é arrogante. Agora, para você ver um fracassado arrogante, Fernando Diniz é um dos poucos exemplos. E não dá para respeitar um cara desse, me desculpe. É o orador da Sociedade dos Poetas Mortos. Exatamente, exato, Fábio. É por aí. Mais uma desgraça, né? Não, e o cara vem falar, gente. O cara vem falar. Nossa, nós tivemos pouco tempo para treinar. Ô, gênio, ô idiota, o São Paulo, primeiro, você deu 2 dias de folga a mais para os caras. Você está reclamando? Todo mundo teve o mesmo período de pré-temporada. Cara, não brinca com a inteligência da gente, Diniz. Tá bom, a gente falou no último programa. Não alterou o elenco. O Não cara mudou. tá desde o passado. Esse negócio de não teve tempo de treinar é só para quem altera elenco, não alterou o elenco. E hoje ele culpou o gramado, para os 2 times, e culpou também o calor. Também. O calor só foi para o São Paulo? Estava 20 graus para o Palmeiras e 45 para o São Paulo? Interrogação. E aí ele fala assim, declaração do... Eu não sei o patamar em que o time está, mas sei que evoluiu e está melhor do que estava quando cheguei. Vou voltar. Eu não sei o patamar em que o time está. Não sei o patamar em que o time está. Não sei o patamar em que o time está. O técnico não sabe o patamar, mas sabe que está melhor. O cara reconhece que ele é um imbecil e um incompetente. E vai ficar lá. Não se iludam, vai ficar lá, vão passar vexame de novo. E não me venham defender esse idiota. Não me venham defender esse incompetente, fracassado, loser. Olha a carreira desse cara. Quase rebaixou 2 times da Série A. Ele rebaixou. Teve um rebaixamento num desses times. Não, mas ele ele foi para a semifinal do Paulista em 1816 a.C. e eliminou o São Caetano, não, o São Paulo e o Corinthians. É isso que eu tenho que ouvir, de imbecis. Em detalhe, né? Em detalhe. Ele chegou no São Paulo, pegou o São Paulo em que posição? Pegou o São Paulo na 6ª colocação. Qual era o objetivo dele? Levar o São Paulo para a fase de grupos. Ele manteve o São Paulo na 6ª posição. O São Paulo ele não entrou na Libertadores, ele foi colocado lá. Ele foi colocado na Libertadores. Graças a Atlético Paranaense, que ganhou a Copa do Brasil e ficou em 5º, e o Flamengo, que ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. Senão o São Paulo estaria tendo que disputar pré-Libertadores, e olha lá se não teria ficado até em 7º, e se não iria cair de novo numa pré-Libertadores agora. Então, Diniz, você não cumpriu a sua meta. Tá? Então abaixa a tua bola e para de tratar o torcedor como idiota. Você é ruim, cara. Você não é treinador para São Paulo. E para de passar pano para jogador que não respeita o torcedor e a camisa do São Paulo. Porque você passa pano pro Arboleda. Você escalou esse cara para o jogo de hoje e fez nós, torcedores do São Paulo, passar vergonha, ser zoado. Respeita essa camisa, rapaz. Você jogou em Galinha e você jogou em Porca Rosa. Você nunca jogou no São Paulo. Você não sabe o que é essa camisa. Você não sabe o que é vestir essa camisa, cara. E você me bota um jogador que botou camisa de rival, que só sabe aloprar a gente. E a gente foi aloprado pelo torcedor hoje na Fonte Luminosa. Só que não é você que passa por isso. Somos nós. Toma vergonha na cara! Perfeito. O pior é que a diretoria que deu uma multa meia boca lá, e o cara depois do jogo falou que foi melhor em campo. Como se foi uma barbaridade. Deu 2 passos, quase deu gol no primeiro tempo. 2 gols quase que ele deu para os caras. E o Thiago Volpe, que é o melhor jogador do São Paulo faz muito tempo, não existe. Tudo para passar o pano para esse vagabundo. Isso ele não. Bola, águas passadas, acabou, não sei o que. Acabou a puta que pariu. O dia que eu achar que o jogador de São Paulo usa a camisa de um rival aí, ele
teve uma multinha ali. E aí falaram que ele fez assim no jogo lá na quarta-feira, porque ele tava... Não, pode me criticar, eu aceito, vocês estão certos. Olha, eu vou parar, vocês falam o resto do programa, porque eu já falei muito, porque é revoltante. Eu vou contar rapidinho um caso que eu ouvi uma vez o Careca falando. Quando o Careca voltou para o Brasil para encerrar a carreira, que ele veio do Kashima Rei Sol, ele foi para o Santos. E ele fez uma curta passagem pelo Santos, se eu não me engano foi um campeonato paulista só que ele disputou. E ele fala que um dia ele estava andando em Campinas e aí ele encontrou um torcedor do São Paulo. E o torcedor do São Paulo falou, pô, Careca, foi jogar no Santos, tal, né, vestindo a outra camisa. E aí o Careca chegou pro torcedor e falou assim, olha, eu tô realizando um sonho do meu pai. Porque o meu pai é santista e o meu pai gostaria que eu vestisse a camisa, que eu jogasse pelo clube do coração dele. Então eu tô fazendo isso eu tô fazendo isso porque é um sonho do meu pai. Em nenhum momento eu desrespeitei o São Paulo, pelo contrário, ele fala, eu só jogo por um clube que tem uma ligação afetiva com o meu pai. Enfim, achei muito bonito isso que o Careca chegou a falar, e ele conta essa história até hoje, e ele fala assim, tantos outros jogadores que jogaram por outras instituições, jogaram no São Paulo, o Miller mesmo jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, tal, mas em nenhum momento você viu o Miller desrespeitar a camisa do São Paulo, ou falar mal do São Paulo, ou de alguma forma pejorativa. Não, o profissional jogou por outro time. Agora, o cara jogando pelo São Paulo, que é o clube que paga o salário dele, e aí ele, num período de férias, ele põe a camisa de um adversário, para mim, errou, pediu desculpas, enfim, mas para mim é uma idiotice, uma coisa assim que não tem nem o que falar, é uma cretinice, sabe, deixa a gente cansado, é tanta coisa que a gente vai cansando, sabe? É isso. O Arboleda é o leco dos jogadores. Se nós temos um presidente que não respeita a instituição na cerimônia dos 90 anos, o Arboleda é um jogador. E aí entra no seguinte, eu coloquei isso também no Twitter. Qual que é a melhor profissão do mundo? Presidente dos Estados Unidos, bilionário, dono do... você quer ser o Gold, como é que é? O Malcolm Bloomberg, dono da Bloomberg. Você quer ser o Bill Gates? Você quer, me ajudem aí, o cara do Google? Não, eu quero ser jogador do São Paulo. Por quê? Eu não preciso me esforçar, eu não preciso ser competente. Se eu fizer cagada, vai ter lá, ó, passando pano. É isso. E é exatamente essa cultura que existe no São Paulo. Ninguém respeita, o cara não tá nem aí. Tem o técnico, o seu chefe deixa fazer o que você quer, que é o técnico. E a torcida vai, grande parte da torcida, os imbecis, né, passando pano. Faz o que quer. A melhor profissão do mundo. Vocês conhecem alguma profissão melhor que ser jogador de São Paulo ou não? Não. O Volpi, no final do ano, todos os jogadores eles têm um X direito, X número de camisa, né, para presentear parente e tal. O Volpi, gente, ele foi na Adidas, ele comprou 30 camisas e distribuiu para parente, para amigo na cidade do interior onde a família dele mora. O Arboleda, não satisfeito com a merda que ele fez de botar a camisa das Pepas, o cara vai e me bota uma camisa pirata do São Paulo. São Paulo com um contrato com a Adidas. Esse idiota não sabe que isso pode gerar multa para o clube? Porque a Adidas tem direito, eu não entendo muito essa área jurídica, o Texas pode falar até melhor, mas tem direito de imagem. O São Paulo paga o direito de imagem para o cara, baseado no dinheiro que os patrocinadores pagam ao São Paulo, para usar a imagem do clube, e o São Paulo paga o jogador para poder usar a imagem dele via patrocinadores. E o cara faz o quê? Não, mas segundo falaram aí, não, ele não sabe, coitadinho, nem sabia, né? Então, como o seu Leco não tem camisa do São Paulo, foi de pijama lá,
o Leco estava de pijama porque ele emprestou a camisa dele e mandou lá para o Equador. Então é que o jogador vê o presidente do São Paulo de pijama. O cara vai falar o quê? E não é, tô falando de hoje, até porque o fato foi antes. O cara de pijama. Cara, tudo barriga para uma barbaridade. Não respeita o clube. Não respeita a hierarquia, não respeita o protocolo. Sou chato pra caralho, sou velho, reclamo, sou sim. Porque eu tô acostumado com o São Paulo Futebol Clube de verdade, onde você tem respeito por isso aqui. Bastos Neto, eu tenho o maior respeito por ele. E ele não. Ele foi um presidente normal. Foi ruim. Foi fraco. Mas ele tinha o maior respeito. Se via ele de terno e gravata. Esse é o cara que eu respeito também, que eu conheci pessoalmente. Pode ter sido um presidente realmente ruim, mas é um cara que é São Paulino, pelo menos. Apaixonado pelo São Paulo. E você vê hoje o Leco nessa. Os caras não estão nem aí, gente. Não nem aí. Aí. E é o São Paulo dentro de campo é um reflexo do São Paulo fora de campo. E o cara sabe sempre que vai ter, né? De novo, passador de pano. Pois é, galera. E quarta-feira temos mais jogo, hein? Novamente São Paulo, na Fonte Luminosa, vai ser de novo o jogo em Araraquara, contra a Ferroviária. Galera, não acho que vai ser um jogo fácil, não. Vai ser um jogo mais uma vez sofrido, São Paulo. O São Paulo, a posse de bola vai estar números altos. 1-0, na minha opinião. Suado. O número de posse de bola batendo 80%. Texas. Olha, eu vou dar o placar. São Paulo, 77.413% de posse de bola. Ferroviária, 12%. É o meu palpite pro jogo. Perfeito. Exatamente isso. Mas vai ter um monte. Número de posse de bola vai ser isso aí, gigantesco. Se conseguir empatar, vamos ver. Mas é isso. São Paulo não joga para ganhar o jogo. Joga para não perder. Joga para passar a bola pro lado e para trás. Porque esse técnico é um cuzão, não quer perder. Mas ele não reclama que não tem tempo de treinar, que não sei o quê. Aí os caras estão cansados já no início do ano. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Portuga, teu palpite, meu amigo. Bom, primeiramente, eu acho que o São Paulo é um time que tem medo não só de ganhar, mas tem medo de fazer gol. Porque o centroavante do São Paulo é uma peça nula em campo. Né? A bola não chega no cara. Quando chega, ele se atrapalha. Né? Então, São Paulo é um time que tem... Perna de pau. Né? Então, assim, é um time que tem medo de fazer gol. Para o próximo jogo, é provável que o Diniz faça algumas alterações aí, porque estão falando que o Elinho parece que sentiu alguma coisa, saiu mancando do estádio e tal. Então, é provável que jogue ou o Everton ou o Pablo contra a Ferroviária o próximo jogo. Né? Com otimismo, não com a razão. 1-0 para o São Paulo. Perfeito. Rafa. Vamos lá. Hoje, para mim, foi aquilo no segundo tempo, acho que aos 26 do segundo tempo, 30 do segundo tempo, foi a síntese do que é o treinamento do Fernando Diniz. Os jogadores ficarem tocando bola ali na nossa grande área. É aquilo ali. Como não treina mais do que aquilo ali, se ganhar de 1-0, está de bom tamanho. Acho que não passa muito disso, não. E no lugar do Elinho, que saiu machucado, eu acho que ele vai botar o... Lisieiro. O Lisieiro. Luan. Ou o Luan na zaga. Ele pega do pé do Luan. O Luan não é do mesmo empresário.
O empresário do Luan não é amigo dele. Bem complicado, pessoal. Realmente, as expectativas são bem baixas, né? Mas vamos com tudo. Vamos ver o que vai acontecer quarta-feira. Deixa eu só finalizar aqui rapidinho, Fabão, desculpa te cortar. Imagina. Eu queria mandar um abraço aí pro Ricardo Moizinho, que está sempre acompanhando a gente aí, né? Queria deixar um beijo para Melissa, para Mel, né? Gente que está sempre aí com a gente, aí, sempre nos prestigiando, né? Então é importante a gente ressaltar essas pessoas que estão sempre com a gente aqui na tribuna, fazendo com que a gente faça esse programa, não só para a torcida do São Paulo, mas para essas pessoas também que estão sempre com a gente aí. Acho que é muito importante ressaltar eles aí. E a Mel essa semana vai gravar com a gente, hein? E um abração pro Ricardo. Beijo pra Mel, mas a Mel vai gravar com a gente essa semana, né, Fabão? Tirem as crianças da sala. Tirem todo mundo da sala. Todo mundo, exatamente. E vai colocar a Gaga para ela ouvir? Oi? Vamos botar a Lady Gaga para ela ouvir, porque ela adora a Lady Gaga. Vamos. A gente tá fazendo a trilha sonora antes do programa, vamos botar a Lady Gaga pra Mel. Bom, galera, um abraço pro Rodrigão, um abraço pro Nando, um abraço pro Edinho, um abraço pro Vitão Schmidt. Bom, galera, estamos terminando mais uma Tribuna Tricolor com essas feras aqui. Agradecer muito aí, sempre é um prazer estar com você, Texas. Grande abraço, irmão. Portugal, um grande prazer estar contigo aqui. Rodrigo, Rafa, grande prazer estar com você também, meu irmão. E vamos com tudo, porque o São Paulo é gigante. Esse pessoal que está lá não são nada. São Paulo é tudo. Os perdedores se vão, as glórias e os heróis ficam. Grande abraço, galera.